Primeiro secretário Alisson, boa noite. Vice-presidente Pastora Salete, vereadora Pastora Salete, boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boas-vindas. Que tudo dê certo no seu mandato como presidente. E que conduza com o equilíbrio costumeiro de sua pessoa esta casa. Mas, senhores, nós que estávamos acostumados a criticar a programação televisiva, principalmente aos domingos, que realmente estava monótona e muitas vezes promíscua, quando estava restrito aos entretenimentos que muitas vezes não auxilia, não ajuda em nada a nação pelo que a nação está passando. E na matéria do Fantástico de domingo, tive o prazer de assistir uma belíssima matéria, uma matéria investigativa que hoje o Fantástico vem fazendo a cada domingo, voltando ao tempo em que era prazeroso fazer de tudo ao domingo e ir para casa assistir o Fantástico. Então, não vai aqui nenhuma propaganda, é a realidade, mesmo porque a Rede Globo não é uma referência de credibilidade. Mas quando nos traz um fato investigativo, apurado, em minúcias, e aí nos faz refletir o que estamos fazendo pelo nosso país. Nós, aqui com uma célula entre os 5.000 e tantos municípios, qual a lição que tomemos daquela reportagem? E o que vimos foi um país corroído, um país da malandragem explícita em todas as esferas, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas, precisamente, falou-se de eleição, como ganhar a eleição. E aqueles que passaram por campanhas políticas ou têm uma ideia ou sabem profundamente a promiscuidade que ainda existe na política brasileira e que o nosso município não está excluído disso. Vejam vocês que no texto em que o Fantástico vai fazendo as colocações do entrevistado, esse senhor ex-deputado diz que o político não tem honra, que o político não tem remorso, que o político só pensa na conta bancária. E muitas vezes é verdade. Aqui mesmo no nosso município nós temos isso como exemplo. A batida em retirada daqueles que optam por um aglomerado político e após o resultado das eleições esquece todo o seu idealismo e vai em busca dos benefícios particulares, aderindo sem nenhum escrúpulo ao grupo adversário
ou aos grupos adversários, apenas com o intuito de lograr êxito financeiro para, como disse na matéria, engrossar sua conta bancária, para na eleição seguinte traçar a mesma estratégia que é a que prevalece sobre a ignorância que o povo brasileiro se encontra politicamente. E aí basta, diz a matéria, que a cada eleitor seja dado 50, 100 reais ou algum favor que seja feito para que ali seja concretizado o assédio e o benefício do voto, deixando aquele cidadão como cúmplice da corrupção eleitoral existente em todos os municípios brasileiros. Mas o pior é o que isso transforma, é o que isso faz com o Brasil. A corrupção começa ali, juntamente com o eleitorado. O eleitorado que já está cansado de apostar nos políticos, político A, político B, que apresenta soluções imediatas, mas que com o passar do tempo a máscara vai caindo e com isso desiludindo o eleitorado, fazendo com que ele ache que é normal ludibriar, que é normal enganar, que é normal passar a perna, porque político tem que ser esperto. Então, essa é a triste realidade que faz com que seja subtraído dos cofres públicos os recursos que servem para o saneamento básico, os recursos que servem para a saúde, os recursos que servem à educação, os recursos que servem à construção de obras que são de grande importância para o dia a dia dos cidadãos contribuintes do nosso Brasil, especialmente do nosso município. E nós vemos aqui, em Barra dos Coqueiros, uma verdadeira devastação do patrimônio público, dilapidação do patrimônio público, à custa de conchavos políticos que ocorrem a cada eleição, sem nenhum pudor, sem nenhuma piedade. O povo, hoje, sofrendo as consequências pela fome, pelo analfabetismo, pela questão da saúde, e o que vemos é a ilustração do quadro político arraigado, emaranhado nas tetas, nos cofres de onde tiver dentro da gestão que esteja no poder. Nós, assim que eu concluir meu raciocínio, estará dada a parte. Nós temos aqui em Barra dos Coqueiros o privilégio de ser beneficiado geograficamente, de, por virtude, ser uma cidade turística, de ter o benefício da proximidade da capital, de ter agora como referencial o nosso crescimento demográfico e imobiliário, e também, estrategicamente, um porto que poderia beneficiar a comunidade de Barra dos Coqueiros no que tange a questão do emprego em nossa cidade. Mas o que vemos é políticos preocupados exclusivamente em amparar o seu grupo e aqueles que cooptaram.
através desses benefícios. A Barra dos Coqueiros, que vem a cada ano aumentando a sua arrecadação, não vemos isso refletir no desenvolvimento do cidadão barra-coqueirense. Ao ponto de termos ainda que assistir crianças em escolas públicas municipais das 13 unidades, que além de estarem extremamente mal conservadas, além de estar, a maioria delas, mal dirigida, além de estar sem um acompanhamento de gestão do secretário da Educação com seriedade, pois não há seriedade. Ainda vemos crianças comendo biscoito com suco no momento do lanche, não sabendo que essas crianças muitas vezes saem de casa pela manhã sem sequer tomar o seu café matinal, devido à precariedade de vida de sua família. E vemos também que não corresponde a aplicabilidade dos recursos a essas áreas que estou falando. Na Barra dos Coqueiros foram gastos 14 milhões de reais só com a educação. E na matéria diz que a educação é uma das áreas que mais é proponente à subtração desses recursos. E nós aqui nesta casa, claro, com responsabilidade, assinamos e votamos um aumento de gratificação para aqueles que trabalham na Secretaria de Educação, achando com isso que estaria fazendo uma boa ação, pois aqueles que trabalham na área técnica também merecem essa valorização. Mas o que vemos na Secretaria de Educação são dezenas de cargos de professoras e professores que saíram de sala de aula e, ao invés de perder a regência, eles ganham 100%, que foi aprovado aqui nesta casa. E aí o gestor, aproveitando-se disso, retira, defasando bastante as escolas do município, trazendo esses professores para a secretaria ou para os departamentos da secretaria, que muitas vezes vai lá só para tomar cafezinho. Pois, inclusive, existe uma ausência dessas pessoas que ganham 100%, mas que pouco frequenta o ambiente de trabalho. E que, inclusive, ganham diária com duplo vínculo. Um vínculo no Estado e um vínculo no município. Essas farei a denúncia por escrito para que esse problema seja solucionado. Enquanto isso, os professores sofredores que labutam de verdade nas salas de aula não têm direito sequer a uma licença-prêmio, quando a ela é um benefício já adquirido. E quando vai solicitar esse benefício, a cara de pau do gestor da educação e os por ele orientados ainda chegam e perguntam: se for para tratamento de saúde, você vai estar com sua licença-prêmio garantida. A licença-prêmio que os professores têm, que o funcionário público tem, não é para tratar de saúde. Não é esse o objetivo. Então, estou citando como exemplo essa área porque foi a mais focada no programa do Fantástico. Mas esse tipo de corrupção que inicia antes mesmo da eleição, na arrecadação de dinheiro com amigos e empresas, muitas vezes emprestados a juros, peso de ouro, 10, 20, 30%. E aí já estará comprometido totalmente aquele mandato. E também aquelas lideranças que aderem ao seu projeto político, com a garantia, com a promessa da empregabilidade.
E aí, mesmo que o indivíduo tenha se elegido por um grupo político, por um agrupamento político, ele se sente quase que obrigado a se render à Casa da Moeda da Prefeitura para poder manter o seu eleitorado e as suas lideranças. E é assim que o Brasil está vivendo. Políticos sem significância, que representam o nada, ajudando o gestor a piorar cada vez mais a vida daqueles que mais precisam da esfera pública e dos serviços públicos. Nós precisamos ter essa consciência. Achei interessante quando o deputado aqui disse, perguntado por que ele havia decidido fazer essas denúncias. E ele disse, quando caminhei pelos interiores e vi crianças passando fome, morrendo de fome, crianças sem ter um balde de água para tomar banho, velhos morrendo à míngua, sendo enganado pelo Bolsa Família e enganado também pela sua aposentadoria, que aos poucos vem sendo corroída pela inflação, mas que o governo ainda esconde. Então, diante da mazela que este parlamentar presenciou, talvez isso tenha tocado o coração e ele tenha trazido a público uma realidade que a maioria conhece. E aí, para servir de exemplo, eu trago para a Barra isso que ele falou, que o dinheiro arrecadado que está ali na Casa da Moeda da Prefeitura não está indo para aquele contribuinte que realmente necessita. Está aqui um exemplo. Matéria publicada no blog A Barra é a Notícia, que mostra a contratação de imóveis na Barra dos Coqueiros, que corresponde mensalmente a 270 mil reais. Então, é muito prejuízo para o contribuinte e também muito injusto que os contribuintes recebam um aumento de 1000% em seu IPTU, que tenha reajustes sem uma explicação plausível e o seu recurso esteja indo para essas locações de imóveis que tenho absoluta certeza correspondem aos conchavos políticos e às promessas feitas durante a campanha. Campanhas estas que provavelmente a promessa tenha sido de emprego ou de secretaria, pois a mais de 100 foi prometido secretarias, ele conseguiu encaixar 44. E dessas 44 secretarias também subtrai dos cofres do município mais de 100 mil reais mensal. Dinheiro que poderia estar servindo à comunidade da Portelinha, que poderia estar servindo às pessoas dos loteamentos que ainda se encontram na mesma lama que estiveram no ano passado. O Antônio Pedro, o Caminho da Praia, o Andorinhas, o Suzano Azevedo, lá ainda não foi feito nenhum benefício. Então, senhores, nossa política também está falida, juntamente com a educação e com a saúde do país. E uma grande contribuição vem sendo dada pelos municípios pela falta de trabalho que justifique os seus salários, que foi concedido pelo voto popular. Pois eu, nesta casa, me foi uma vez replicado a um discurso feito nesta tribuna, quando disse
que o prefeito ganhava 24 mil reais. E que depois enviou para... Ele fez o decreto reduzindo para 12 mil o seu salário, com o único objetivo de prejudicar o vice. E o salário do vice também desceu de 16 para 8 mil reais. E aí, na réplica, o líder do prefeito disse que era proporcional ao salário dos vereadores. É verdade. O vereador ganha R$6.012 aqui nesta casa. Ganha bem, ganha muito bem. Mas o vereador foi eleito para legislar e fiscalizar. Quem tiver com a consciência de que está fazendo isso nesta casa, faz jus a este valor ou mais. Porque é isso que o povo espera que façamos pela nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.